Olá, bem-vindos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre um país fascinante por sua história. Copenhague, a encantadora capital da Dinamarca, durante a década de 1920, era um centro vibrante de cultura, arte e inovação. Após a devastação da Primeira Guerra Mundial, a cidade passou por um período de reconstrução e renovação, emergindo como um ponto focal da cena cultural europeia. Na década de 1920, Copenhague florescia com uma mistura única de tradição e modernidade. O design dinamarquês estava começando a ganhar reconhecimento internacional, com artistas e arquitetos locais influenciando os movimentos estéticos da época. A escola Bauhaus, na Alemanha, por exemplo, foi profundamente impactada pela estética minimalista e funcionalista que emergia na Dinamarca. A vida urbana em Copenhague durante os anos 20 era vibrante e diversificada. A cidade estava repleta de cafés, cabarés e salões de dança, onde os habitantes locais se reuniam para desfrutar de música ao vivo, dança e discussões intelectuais. O movimento de emancipação feminina estava em ascensão, e as mulheres dinamarquesas desempenhavam um papel ativo na vida cultural e política da cidade. Além da efervescência cultural, a década de 1920 foi marcada por mudanças sociais e políticas significativas na Dinamarca. O país estava se adaptando a uma nova era de democracia e igualdade, com o sufrágio feminino sendo introduzido em 1915. Isso proporcionou às mulheres dinamarquesas uma voz ativa na esfera política, contribuindo para uma sociedade mais progressista e inclusiva. A economia de Copenhague também estava se transformando. A cidade se tornou um importante centro comercial e industrial, com setores como transporte marítimo, produção de alimentos e manufatura desempenhando papéis cruciais na sua prosperidade. A construção do Porto de Nordav durante os anos 20 impulsionou ainda mais o comércio e a atividade econômica da região. No entanto, nem tudo eram rosas em Copenhague durante os anos 20. A crise econômica global da época afetou profundamente a Dinamarca, levando a tensões sociais e políticas. Além disso, a ascensão do nacionalismo e do autoritarismo em outras partes da Europa lançou uma sombra sobre o horizonte político dinamarquês. Em resumo, a Copenhague da década de 1920 era um lugar de contrastes e dinamismo. Enquanto a cidade celebrava sua rica herança cultural e abraçava os ventos de mudança da época, também enfrentava desafios e incertezas. No entanto, seu espírito resiliente e sua determinação em avançar rumo ao futuro a tornaram um símbolo de esperança e progresso na Europa do entreguerras.
Voltamos. Cultura e arte. Durante os anos 20, Copenhague era um centro efervescente de criatividade e expressão artística. A cidade abrigava uma próspera comunidade de escritores, artistas plásticos, músicos e intelectuais. Personalidades como Karen Blixen, também conhecida como Isaac Dinesen, um dos mais renomados escritores dinamarqueses, e o filósofo Søren Kierkegaard, continuavam a influenciar o pensamento e a cultura europeia. Arquitetura e design. A década de 1920 foi uma época de inovação no design dinamarquês. Arquitetos como Arne Jacobsen e designers como Kari Klein estavam começando a desenvolver o estilo que mais tarde se tornaria conhecido como o design dinamarquês moderno. Caracterizado pela simplicidade, funcionalidade e elegância, esse estilo teve um impacto duradouro no design global. Vida social e entretenimento. A vida noturna de Copenhague durante os anos 20 era animada, com uma infinidade de cafés, bares e clubes onde as pessoas se reuniam para socializar e se divertir. O jazz, uma novidade na época, tornou-se especialmente popular, com músicos locais e internacionais se apresentando em locais como o Café Montmartre. Política e sociedade. A Dinamarca era uma democracia parlamentar durante os anos 20, mas o período foi marcado por agitação política e social. O país enfrentou desafios econômicos após a Primeira Guerra Mundial, levando a debates sobre políticas econômicas e sociais. O movimento trabalhista ganhou força, exigindo melhores condições de trabalho e salários mais justos. Avanços tecnológicos e industriais. A década de 1920 viu avanços significativos em tecnologia e indústria em Copenhague. A cidade estava se modernizando rapidamente, com a eletrificação se expandindo, o transporte público se desenvolvendo e novas indústrias emergindo. Esses avanços impulsionaram o crescimento econômico e a qualidade de vida na cidade.
Em conclusão, a Dinamarca, especialmente sua capital Copenhague, na década de 1920, foi um período de grande efervescência cultural, inovação e mudança. A cidade era um centro de atividade intelectual, artística e política, onde os dinamarqueses buscavam tanto preservar sua rica herança cultural quanto abraçar os ventos de mudança da era moderna. A década de 1920 foi marcada por uma mistura única de tradição e modernidade em Copenhague. Enquanto a cidade celebrava suas raízes históricas e culturais, também estava aberta a novas ideias e influências, contribuindo para um ambiente criativo e progressista. A efervescência cultural da época refletia-se na cena artística, literária e musical de Copenhague, com artistas, escritores e músicos locais contribuindo para um renascimento cultural na cidade. Ao mesmo tempo, avanços tecnológicos e industriais impulsionaram o crescimento econômico e a modernização da infraestrutura urbana. No entanto, os anos 20 também foram uma época de desafios e incertezas. A crise econômica global afetou profundamente a Dinamarca, criando tensões sociais e políticas. Além disso, o nacionalismo e o autoritarismo estavam ganhando força em outras partes da Europa, lançando uma sombra sobre o horizonte político dinamarquês. Apesar dos desafios, a resiliência e a determinação dos dinamarqueses ajudaram a cidade a enfrentar os tempos difíceis e a emergir mais forte do que nunca. A década de 1920 deixou um legado duradouro em Copenhague, contribuindo para moldar a identidade e o caráter da cidade até os dias de hoje. Se assistiu até aqui, deixa o like. Se inscreva para mais histórias como essa.